muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E hoje para um vídeo pessoal. Habitualmente tento trazer, quando trago os meus vídeos no Espaço do Fontes, tento fazê-los ou analisá-los de uma forma que não tenha só a minha opinião, tirando naturalmente quando são análises a shows nacionais. Aí naturalmente que a minha opinião tem que estar muito mais envolvida, mas de resto eu tento o máximo possível deixar de fora a minha opinião e tentar considerar, portanto, aquilo o que é factual e passar um bocadinho para o lado aquilo que é mais opinativo. No entanto, neste vídeo, que se chama já agora os 5 lutadores que mais me impressionaram ao vivo, os 5 lutadores portugueses, naturalmente, que mais me impressionaram nos shows ao vivo, dizia eu que este vídeo será totalmente pessoal. Portanto, é um top feito com a minha opinião, que é uma opinião que não é melhor nem é pior, naturalmente, do que qualquer outra, mas que é, no entanto, pelo menos fundamentada. E é fundamentada porque muitos de vocês que estão a ver, com toda a certeza, perceberão o que quer dizer. Nos últimos 3 anos, apenas falhei ao vivo 2 shows de promotoras portuguesas. Já antes disso, portanto, já antes de 2017, eu via wrestling português, apesar de uma forma muito mais intermitente. E a verdade é que, para este top, naturalmente, que eu diria que se calhar serão mais beneficiados os lutadores que tiveram destaque de 2017 para a frente. Portanto, eu não vou trazer aqui, naturalmente, MLW, porque não vi nada ao vivo. Não vou trazer World Stars of Wrestling, porque não vi nada ao vivo. Já vi muitos combates da World Stars of Wrestling, mas foram todos em vídeo on demand. Não vou trazer, naturalmente, o início da ABW. Não vou trazer o WP clássico na academia. Portanto, há muita coisa que naturalmente fica de fora, e daí eu dizer que este é um vídeo apenas e só pessoal para mim, João Fontes, quem foram nos anos e nos shows que eu fui ver, quais foram os 5 lutadores com que com que o mais impressionado fiquei. Naturalmente que isto é um top extremamente difícil de fazer. Eu habitualmente para estes vídeos costumo trazer não um guião, naturalmente, mas tópicos daquilo que quero falar. Mas como este vídeo é apenas e só um vídeo sobre a minha opinião, ou com a minha opinião, decidi nem trazer nada. A única coisa que tenho aqui é a lista de lutadores. Não faço ideia sequer se conseguem ver, penso que não. A lista de lutadores que considerei, ou que cheguei a considerar para este top, mas que depois foram saindo por uma ou outra razão, porque há que ir, para se fazer um top destes, naturalmente, tem que se ir ao mínimo detalhe. Há muitos lutadores que na tua cabeça te parecem estar empatados, gostas de um por isto, gostas de outro por aquilo, e portanto, para fazer este desempate, naturalmente, que não é fácil, mas eu cheguei a 5 nomes com que, sinceramente, estou confortável, e portanto, serão esses 5 nomes que irei divulgar, e naturalmente com as razões para as escolhas que foram feitas. Vou começar, aliás, antes de começar o top, dar-vos indicação que neste top não está a Shana, que muito provavelmente, eu não o posso afirmar com 100% de certeza, mas muito provavelmente estaria neste top se eu alguma vez a tivesse visto ao vivo, mas a verdade é que nunca vi. Cheguei a estar perto de ver num show da APC Catch em França, em que ela chegou a estar rumorada para aparecer, mas acabou por não aparecer. Eu em Portugal também nunca a vi e, portanto, a verdade é que até hoje nunca vi a Shana ao vivo. Acho que a melhor possibilidade de a ver ao vivo será numa ida à RF Pro. Possivelmente aí poderá haver essa possibilidade. Se não for isso, muito dificilmente neste momento, e quando digo neste momento será quando a pandemia passar, naturalmente, neste momento não há shows, mas muito dificilmente daria para ver a Shana ao vivo e, portanto, fica essa ressalva. Provavelmente a Shana estaria neste top, porque é uma lutadora que eu adoro, simplesmente adoro, e portanto acho que ela entraria neste top. Não a tendo visto ao vivo, não entra naturalmente, e vamos então passar
às minhas escolhas e vou começar com a primeira. Estas escolhas não têm ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Portanto, são os 5 nomes que a mim, João Fontes, ao fã de wrestling João Fontes, que vê shows ao vivo, mais me impressionaram. E vou começar com um homem que é odiado por uns, amado por outros, mas que tem um fator que faz com que nós percebamos imediatamente que ele realmente é bom, que é o facto de que mesmo aqueles que não gostam dele lhe reconhecem alta qualidade em ringue e muitos dizem mesmo que é o melhor lutador português. Chama-se Luís Salvador, o único bicampeão da história do WP, e sim, o Salvador é um dos 5 lutadores que em toda a minha carreira, entre aspas, de fã de wrestling, mais me impressionou, sem qualquer tipo de dúvida, daquelas escolhas de que eu não tive qualquer tipo de dúvida. Eu comecei, curiosamente, a ver o Salvador com continuidade quando o Salvador era babyface. Sou sincero, não gostei. Portanto, acho que o Salvador interpretava bem o que tinha que fazer em ringue, naturalmente, mas algo ali não me soava ou não era transmitido de forma orgânica, vá lá. O Salvador fazia bem as promos? Fazia, as promos eram boas, mas algo... eu quando recebia aquilo que o Salvador me tinha para dar, eu havia sempre qualquer coisa que no fundo me dizia mas não é bem isto que eu quero ver. A verdade é que na batalha penso que terá sido na batalha da vitória, que o Salvador fez o heel turn, e portanto aí realmente ele voltou ao que deve sempre ser, que é heel, e fez realmente um resto de season muito, muito bom. Eu diria que terá carregado basicamente o WP às costas, não sozinho naturalmente, mas esteve sempre no centro das histórias. Eu vi grandes combates do Salvador. Lembro o Salvador contra o Bemer na Batalha da Reconquista, que foi brutal. O Salvador com o Marcos, o Salvador com o Pegasus, o Iron Man, em que havia mais do que 2 lutadores. Portanto, eu vi combates incríveis do Salvador. Até já na batalha final, o Salvador com o Bernardo foi dos melhores, ou o melhor combate provavelmente da season do WP. Portanto, o Salvador é daquelas escolhas pelas quais não me surgiu sequer um pingo de dúvida. Foi um dos grandes destaques dos últimos anos do WP. Eu diria provavelmente o maior destaque do WP nestes últimos anos. E portanto, estes foram os anos que eu vi realmente com mais continuidade e com mais atenção. E eu posso dizer que o Salvador, não foi ele sozinho naturalmente, mas foi uma das pessoas que me agarrou ao wrestling. Era um dos lutadores que eu apreciava realmente e que eu queria realmente ver em ringue. E se estamos no WP na primeira escolha, na segunda escolha vamos também ficar no WP. Acho que é uma escolha que todos compreendem. Acho que é uma escolha que, se muitos de vocês que acompanham o wrestling nacional, se fizessem um top destes, eu acho que este homem também teria que obrigatoriamente lá estar. Bruno Bemer Brito. O Bemer, e atenção, eu quando começo a acompanhar o Bemer com mais continuidade, vá lá, porque associado ao Bemer nós temos sempre a questão do eterno campeão, do homem que levou o título durante não sei quantos anos, mas a verdade é que quando eu começo a acompanhar o Bemer, é a altura em que o Bemer entrega o título e não o volta a recuperar. Portanto, basicamente, na minha cabeça de fã de wrestling ao vivo, tudo o que eu vi do Bemer, ou quase tudo, não direi tudo também, estou a exagerar, mas quase tudo o que eu vi do Bemer foi com o Bemer sem ter o título WP. Portanto, o título já estava com o Salvador, depois ainda passou de mão, e portanto até à batalha final, onde tivemos depois o Corvo, tivemos o Duarte, o Bernardo, mas portanto, isto para dizer que a questão, porque realmente é mais fácil para um main eventer ou para um campeão nos impressionar. Eu isso sou capaz de concordar. Um campeão, ou alguém que está sempre no main event, consegue ter mais tempo em ringue, faz mais épicos, é bocado de uma forma a que se mostre realmente como uma estrela, e na verdade, para aqueles que são fãs,
é lógico que é algo que tu gostas de ver. O Bemer não é que não estivesse no main event, o Bemer fez muitos main events, mas sinceramente não é por isso que eu escolho o Bemer. Eu escolho o Bemer mesmo porque ele é excelente. Tu quando vês o Bemer a entrar é uma sensação de credibilidade que eu diria se calhar em todo o wrestling português foi a maior sensação de credibilidade que já tive como fã. Entrava o Bemer e eu já sabia que o combate ia ser bom, que o Bemer ia ser o boss. Podia não ser o melhor realmente a falar, ele também não precisava de falar, apesar de às vezes até falava, até se entretinha a falar com o público, o que até era engraçado e acho que ele fazia muito bem, mas não era realmente o melhor do mundo a falar, mas o Bemer não precisava de falar, porque só a presença dele e a excelência dele em ringue subiam logo um notch em qualquer show, e portanto, tal como nós dizemos, os combates de Salvador eram sempre bons, porque eram, eu não me recordo de ver um mau combate do Salvador. O mesmo posso dizer do Bemer. Eu não me recordo de ver um mau combate do Bemer e posso dizer que provavelmente 80 ou 90% dos combates do Bemer que vi foram combates que adorei, gostei bastante e volto a repetir, o Bemer não era campeão, esteve muitas vezes no main event, esteve sim senhora, mas também teve muitas em que não esteve e teve grandes combates e portanto não é, acho que a questão não está aí, estivesse o Bemer no main event, não estivesse, fosse campeão, não fosse campeão, na minha opinião é um dos grandes, é um nome incontornável do wrestling nacional e talvez um nome a que eu mais associo credibilidade. Portanto, o Bemer tem corpo de wrestler americano, que é algo que tu não vês no wrestling nacional. Mesmo agora, que o Bemer já não está na forma em que estava há 6 ou 7 ou 8 anos atrás, mesmo agora o Bemer entra e é logo outra sensação de credibilidade. Tu estás a ver um wrestler americana, quase, vá lá, e portanto isso é ótimo acontecer no wrestling nacional, além de que o Bemer é tão bom em ringue quanto todos sabem que é, e portanto um dos melhores lutadores da história do wrestling nacional. E, portanto, seria impossível, basicamente impossível, não o colocar neste top. E nestas duas primeiras posições tivemos 2 lutadores do WP. Vamos agora passar ao CTW. Na minha opinião, é também um nome incontornável. Naturalmente, melhor lutador nacional dos últimos 2 anos. Escolha dos leitores de hoje, falo eu. Leo Rossi, o pai grande. Eu diria que foi talvez a maior surpresa que tive como fã do wrestling nacional. Eu quando comecei a ver wrestling ao vivo já tinha ouvido falar do Rossi, mas não o conhecia bem. E foi uma autêntica surpresa ter acompanhado todo este percurso de boss, de autêntico boss do Leo Rossi, que é um all-around, que é um lutador que faz de tudo, que sabe fazer tudo, que se apresenta como uma estrela. E que na minha opinião é, eu diria que se calhar neste momento, quando imagino um campeão do wrestling nacional, acho que o Leo Rossi seria essa pessoa. É realmente alguém que quando comecei a ver, sinceramente, não pensei que conseguisse chegar a um nível tão alto, porque não o conhecia e portanto ele já era bom nessa altura, mas a verdade é que como eu não sabia, ainda não tinha essa percepção dele. E a verdade é que aos poucos, não demorou muito para perceber, este gajo, eu se bem me recordo, acho que foi logo ao segundo show que eu vi do Rossi, que eu me recordo de estar à porta desse show. Eu penso que terá sido o show até de Brejo de Azeitão, se não estou enganado, e de estar à porta da coletividade onde o show estava a decorrer, a falar com outra pessoa que lá estava e dizer, este gajo é brutal, é ótimo, eu penso que foi o Rui, que costuma também ir muito aos shows de CTW, que me disse, é lógico, é ótimo, este gajo é brutal, e eu confirmei isso depois, durante todos estes shows do CTW. O Rossi tem feito combates incríveis contra o Flash Morgan Webster, contra o Tamura. Os combates com o Tamura foram épicos de wrestling nacional, ninguém tem a mínima dúvida disso. O combate frente ao Mike Bailey, até a Three-Way, que foi um combate já muito diferente
da morte súbita, do primeiro CTW da morte súbita, foi, pá, até aí o Rossi se conseguiu mostrar num combate que não era o main event típico que ele estava habituado a fazer, até aí se conseguiu mostrar. O último combate do Incidente Internacional 2 contra a Cláudia foi excelente, pode não ter tido o final que todos desejávamos, e isso quebrou ali um bocadinho o combate, acredito que sim, mas se nos lembrarmos de tudo o que foi para trás, portanto, se pusermos o final de lado e nos lembrarmos de tudo o que foi aquele combate, mais um grande combate do Rossi, naturalmente também da Cláudia, mas é um 100% main eventer Leo Rossi e, portanto, teria que obrigatoriamente estar neste top. A minha quarta escolha foi, sinceramente, uma escolha muito difícil de fazer. E eu vou-vos explicar a razão. Eu parei e volto a repetir, naturalmente, que eu pensei em muitos lutadores, eu até já vou falar de alguns deles, e por que razão é que não os coloquei. Mas, naturalmente, que quando nós começamos a tirar detalhes, não vou pôr este por causa disto, ou vou pôr aquele por causa disto, eu cheguei aqui a 3 nomes que realmente me ficaram e que eu pensei, pá, estes 3 tenho que pôr, mas só tinham um lugar. Portanto, tinha que escolher um spot porque o outro já estava preenchido e eu vou-vos dizer depois quem é essa quinta escolha. Mas para a quarta escolha eu tinha o Pégaso, o Red Eagle e o Michael Stu. Foram 3 lutadores que nestes últimos anos, sem dúvida, me impressionaram, cada um pelas suas razões. O Pégaso é um all-around, portanto, é alguém que tem um grande star power, que é bom em ringue, que fala bem, é bom em tudo, poderia ser perfeitamente um main eventer de todos os shows e seria um spot mais do que bem atribuído, otimamente atribuído. Temos depois o Red Eagle, que é espantoso tecnicamente, é um lutador, na minha opinião, eu adoro os combates do Red, apesar de ser sempre com aquele estilo, mas que é o estilo dele, portanto ele não vai mudar, como é lógico, é aquilo que ele faz bem. E tivemos depois também o Michael Stu, que é alguém que me tem impressionado nos shows da APW. No WP, admito que não, no WP o Michael Stu não me impressionou, também da forma que foi bocado não era para impressionar, temos que ser sinceros, mas o Michael Stu da APW é um Michael Stu completamente diferente do WP e que teve uma evolução incrível e que à minha frente já teve enormes combates, enormes momentos e, portanto, teria sempre que ser considerado. No entanto, destes 3, o primeiro que eu retirei foi exatamente o Stu, porque ao Stu ainda falta a experiência, ainda falta ser limado, ainda faz as coisas muito rápido, ainda faltam as pausas, o olhar para o público, a forma como se carrega, tudo coisas que ele com toda a certeza vai aprender ao longo da sua carreira, mas portanto, em comparação com o Pegas e com o Red Eagle, ainda lhe falta realmente essa vertente e portanto foi o primeiro que coloquei do lado. Fiquei depois com o Pegasus e com o Red Eagle e escolhi o Pegasus porque, na minha opinião, e temos que perceber na gênese o que é este top. Este top são as escolhas de um fã acerca dos lutadores que mais o impressionaram. Portanto, e quando falamos em impressionar, não tem nada a ver com um ser melhor que o outro, ou o Red Eagle é melhor que o Pegasus, ou o Pegasus é melhor que o Red Eagle. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. Tem às vezes a ver até com fatores que nós nem sabemos bem quais são. Tem a ver com o facto de um lutador te aparecer à frente e tu ficares magnetizado, vá lá, a olhar para ele, muitas vezes por razões que nem tu sabes quais são, que nem tu acabas por perceber e que têm muito a ver com aquilo que é o wrestling, que tem a ver muito com aquilo que é a modalidade wrestling, que é uma modalidade realmente tão abrangente e que tem tanta coisa que muitas vezes não é fácil nós explicarmos por palavras até o magnetismo que certos lutadores têm connosco. Em relação ao Red, volto a dizer, um lutador que adoro ver, mas é um lutador que tem um estilo técnico e, portanto, acaba por não ser aquele estilo mais grandioso, vá lá, de main event, que, por exemplo, o Pegasus tem, que é um estilo muito mais de star power e que, para um fã, pelo menos, é, numa comparação, e volto a repetir, porque seriam 2 nomes que
claramente para mim entrariam em qualquer top 5, mas numa comparação eu acabo por escolher o Pegasus, porque, e atenção também, eu não tive muita sorte, temporalmente eu não tive muita sorte no acompanhamento do Pegasus, porque quando comecei a ver continuamente wrestling ao vivo, o Pegasus nem sequer estava a seguir a sua outra carreira. Depois voltou, teve 2 grandes combates contra o David, teve o 4 contra 4, foi, na minha opinião, dos melhores combates da carreira do Pegasus, man. É difícil tu às vezes dizeres que o melhor combate da carreira é num 4 contra 4, man, mas aquele 4 contra 4, o Pegasus teve brutal. É lógico que me podem dizer que o combate estava feito, vá lá, entre aspas, para ele ser uma estrela ali. Man, isso para mim é completamente indiferente. Eu tenho que pensar factualmente, não tenho que pensar se o combate estava feito para aquilo ou para isto. Não, o que me interessa são os não sei quantos minutos em que os lutadores estão em ringue, o que fizeram, o que mostraram, o que transmitiram, o que eu senti. É basicamente apenas isso que me interessa, e o Pegasus nesse 4 contra 4 foi completamente uma estrela, foi o destaque do combate. Teve o combate contra o Salvador, também enorme combate, e portanto acho que é esse star power, e portanto do Red Eagle, isto para dizer em contraponto, que do Red Eagle eu até já vi mais combates. Vi, por exemplo, o combate do Red contra o Zack Sabre Jr., que foi uma brutalidade, foi um combate zorro, mas numa comparação, volto a repetir, eu acabo por escolher o Pegasus mais por este star power e por ser mais all around, e peço desculpa por repetir se calhar já pela terceira vez esta palavra, mas por ser mais all around, enquanto o Red Eagle, que é um grandíssimo lutador, mas tem muito mais apenas esta vertente técnica. Apenas e só. Por isso e portanto, a minha quarta escolha chama-se Pegasus. Vamos para a quinta e última, e esta é uma escolha que, no meu gosto pessoal, seria impossível faltar. É um lutador que eu realmente gosto de ver. É daqueles lutadores que, se tiver num card, eu, se fosse necessário, é lógico que eu gosto de ver todos os lutadores, e portanto não iria só por ele, naturalmente, mas se me dissessem assim, olha, precisamos de vender um card e meter lá um lutador, e vender-te um card a ti, Fontes, temos que vender um card a ti e temos que lá meter um lutador. Qual é o lutador? A minha primeira escolha seria esta: David Francisco, alguém que eu adoro ver ao vivo. Eu vi combates, pá, o David proporcionou-me grandes tardes no WP, com combates ótimos. Tem a forma como ele se carrega. O David entra e a minha cabeça imediatamente faz assim, e eu não consigo deixar de olhar para ele, porque quero ver a forma como ele anda, a forma como sobe ao ringue, a forma como faz os moves, a forma como interage com o público, as pausas que faz, tudo, na minha opinião de fã, e volto a reforçar isto, é apenas e só a minha opinião de fã, tudo me agrada no David Francisco como lutador. Até me podem dizer que, em termos de moves, não é o melhor lutador do mundo. Não é. Mas, como lutador, é alguém que eu adoro, simplesmente adoro ver em ringue. Naturalmente, esta sua nova persona, eu basicamente nunca a vi ao vivo, porque ele já cá esteve com esta nova persona, mas sinceramente acabou por atuar um bocadinho mais quase igual ao que fazia anteriormente com o Fantastic. Portanto, basicamente só a música é que teve diferente, e ali uma outra coisa, mas portanto não houve aquela separação de águas que eu estava à espera de ver. Na minha opinião, ainda bem, que eu queria era ver o Fantastic. O que eu gosto, porque é o que estou habituado, é aquela personagem que ele trouxe, que eu adoro, e portanto que eu vejo de vezes sem parar, sem nunca me enjoar, porque sei que o David consegue sempre meter, nem que seja lá uma coisinha no meio diferente da vez anterior, e que eu vou adorar. E portanto, neste top, sem dúvida tinha que estar o nome do David Francisco, um lutador que eu sinceramente admiro, porque foi um dos lutadores também que me fez gostar de wrestling português, quando comecei realmente a ver wrestling português quase mensalmente, ou sempre que haviam shows, sempre que o David cá vinha, para mim era excelente, e ele
mas nunca me decepcionou em termos de prestações. Ora bem, provavelmente, se pensaram bem neste top 5, perceberam que, por exemplo, Killer Kelly não está neste top. Como é possível, Fontes, não teres a primeira portuguesa na WWE? É lógico que eu adoro a Kelly, man. Acho que isso saltará à vista. No entanto, volto a recordar, este top é acerca de combates, de shows que eu vi ao vivo, de lutadores que eu vi ao vivo. Curiosamente, eu até já vi a Kelly nas suas três, eu diria, promotoras principais. Já vi a Kelly a lutar na Alemanha, na WSW, na WXW, frente ao Lufisto. Vi, salvo erro, ou 4 ou 5, penso que 5 combates da Kelly no WP e vi o combate no CTW frente à Claudia Bradstone. Sendo 100% sincero, de todos estes combates, o único combate em que realmente a Kelly me impressionou verdadeiramente foi no combate do CTW frente à Claudia Bradstone. Foi aí que eu disse, man, sim senhora, a Kelly está feita uma lutadora do caraças, meu. Ganda gimmick, ganda persona, man. Ganda moveset, pá. Teve perfeita nesse combate. Foi, aliás, votado como o combate do ano. Também pelos leitores do Hoje Falo Eu. E muito justamente porque foi um combate zorro. E realmente a Kelly já consegue fazer aquela persona de uma forma brutal. E, portanto, se contasse a partir de, vá lá, 2019 para a frente, este top, provavelmente a Kelly estaria. Agora, a verdade é que tenho que contar com todos os combates que eu vi e, por exemplo, o combate que vi dela na WXW, não foi ela própria, já admitiu isso, um combate contra a Lufisto, mas isto depois também tem a ver com sorte e azar, né? Nem todos os combates são bons, como é lógico. E esse combate contra a Lufisto não foi nada de especial, sinceramente, e, portanto, aí tive azar. Vamos imaginar que eu tinha de ver um karate, um Killer Kelly e Tony Storm num karate. Naturalmente que se calhar a Kelly estaria aqui nas minhas escolhas. Só que isto não se faz de ses, faz-se de questões factuais, faz-se de factos. E portanto, factualmente, o único combate em que eu fiquei realmente de boca aberta com a Kelly foi o combate contra as excelentes Killer Kelly e Claudia Bradstone no CTW. Outros nomes em que naturalmente pensei para este top. Ramon Vegas, no entanto, a forma como muitas vezes o Ramon foi tocado, naturalmente, que o prejudicou com muitas interferências, muitas vezes não teve no main event no WP, agora era um lutador que eu admirava também imenso, no entanto, em comparação a essa continuidade, é lógico que o Ramon infelizmente não tinha, por causa da forma como era bocado, e atenção, eu não estou a criticar a forma como ela era bocado, era a forma como era necessário contar a história. Não sei se era boa, se era má, não me compete a mim dizer isso sequer. Agora, volto a repetir, peço desculpa por ser repetitivo numa palavra ou outra, mas é para reforçar, volto a repetir, este top faz-se de factos e factualmente o Ramon era bocado muitas vezes com interferências, com combates que acabavam ali a meio e, portanto, em que tu ficavas muito com o e ainda por cima, porque sabias que o Ramon tinha muito mais para dar e acabavas por ficar ali, só isto. Naturalmente, depois na APW, Ramon foi alto boss, até não é que tenha tido combates tecnicamente perfeitos do outro mundo, não foi isso, mas foi um autêntico boss como campeão, foi boss quando largou o título e, portanto, eu diria que o Ramon, bocado de outra maneira, teria entrado neste top, na minha opinião, a brincar, mas não foi isso que aconteceu e, portanto, acabei por ter de o deixar de fora. Em relação ao Corvo, também, naturalmente, outra pessoa em que pensei, naturalmente, que foi o Corvo. No entanto, eu tive também azar naquilo que acompanhei na carreira do Corvo, e azar, quando falo em azar, tem a ver com, temporalmente, com que eu acompanhei a carreira do Corvo, porque apanhei lesões, infelizmente, do Corvo, e portanto, depois a season em que o Corvo realmente já volta continuamente, teve o mesmo problema que o Ramon, portanto, um booking com muitas interferências, com muitos candlesticks,
a verdade era essa, muitas cadeiradas e, portanto, trampolins, e, portanto, acabou por não haver ali uma continuidade de booking que permitisse percepcionar o Corvo como a estrela que ele é. A verdade é que depois o Corvo acaba por ganhar o título. O combate com o Ramon foi, na minha ótica, facilmente um dos 10 melhores combates da história do wrestling português contemporâneo. O Leather Match teve de tudo. A história foi a grandes spots, foi tecnicamente bom. Pá, man, foi emotivo, teve uma emoção de caraças. Aquele combate foi lindo, mas depois o Corvo teve também muito bem no Iron Man, mas depois acaba por terminar a season, esta última season já, em que ele é campeão, acaba por terminá-la um bocadinho a descer e, portanto, por essa razão, acabei também por ter de tirar o Corvo. O Bernardo é um bocadinho ao contrário, o Bernardo Barreiros acabou por se destacar apenas nesta última season, fez uma grande última season do WP, mas nas anteriores acabou por estar sempre em posições no card que não lhe permitiam brilhar a um nível de um Bemer ou de um Salvador. E atenção, o Bernardo cumpria muito bem essa função. Eu recordo-me, por exemplo, da feud com o Marcos, que foi brutalíssima, das feuds que eu mais gostei, se calhar, da história do WP. Mas a verdade é que tu, como fã, acabas por te impressionar muito mais com aquilo que são os campeões, os main eventers, os lutadores que são bocados de uma forma a que as histórias realmente pareçam histórias de estrelas e, portanto, o que numa feud mid-card é sempre muito mais difícil de acontecer. O trabalho de ator do Duarte Silva. Tenho também por destacar o trabalho de ator nas personagens, no Zé de Manteigas. Eu acho que isto não é devidamente creditado. Impressionou-me muito. Agora, a verdade é que só por isso não se pode pôr o Duarte ou Barra ou Zé de Manteigas, e eu não estou aqui a revelar nada. O Duarte Silva, em exclusivo para hoje, falo eu, já confirmou que era o Zé de Manteigas, para aqueles que eventualmente não sabiam, e são muitos que não sabiam, porque muitos desconfiavam, mas não tinham a certeza, porque toda a gente, depois do Duarte dizer isto, toda a gente disse: eu já sabia. Não sabiam. Desconfiavam, mas não tinham a certeza absoluta e foi ali a confirmação. Portanto, assim é que é. E é difícil realmente colocar o Duarte, por causa de trabalho de ator, vá lá, num top de lutadores. É lógico que o Duarte, como personagem Duarte Silva, esteve também muito bem, mas na minha opinião, o grande destaque do Duarte acabava mesmo por ser o trabalho de ator que ele tinha nas personagens que fazia com o Zé de Manteigas e que eram brutalíssimas. Claudia Redstone, também a coloquei, também a cheguei a considerar alguém que, na minha opinião, teve uma evolução mais do que assinalável. Eu sou sincero, quando comecei a ver o CTW, a Cláudia, eu não apreciava o estilo de wrestling da Cláudia na totalidade, achava que ela tinha muito potencial, mas achava que organicamente faltava ali alguma coisa e realmente eu hoje vejo a Cláudia como uma lutadora, muito, mas muito mais completa. Acho sinceramente que lhe falta um finisher mais decisivo. Eu tenho a certeza que se perguntarem a 70 ou 80% dos fãs que veem o wrestling português qual é o finisher da Claudia Redstone, tenho a certeza que muitos me vão dizer que não sabem. Portanto, se perguntar a 100%, se calhar 70 ou 80, era o que eu queria dizer, se calhar 70 ou 80 não sabem qual é o finisher da Claudia Redstone. Acho que aquele estilo de wrestling da Cláudia lhe permitia ter um finisher muito mais arrasador, onde ela deixasse as adversárias completamente estendidas no tapete, e acho que lhe traria ali mais alguma coisa à personagem. De resto, acho que a Cláudia melhorou imenso na relação que tem com o público, porque ela sempre entrou com uma grande esgalha e sempre muito ativa, mas havia ali, pelo menos para mim, João Fontes, fã de wrestling, havia ali qualquer coisa que não conectava e que hoje em dia já conecta completamente, e até, sinceramente, apesar dela já andar nisto há alguns bons anos, até em termos técnicos eu acho que a Cláudia
melhorou muito e está hoje uma lutadora extremamente completa e que, na minha opinião, podia estar numa AEW, numa WWE, numa WXW, o que fosse. Tenho a certeza absoluta que se alguma destas companhias contratasse a Claudia Braxton iria entregar a 100%. Não tenho a mínima dúvida do que estou a dizer. Outro lutador também, que aqui coloquei, Santos, Golden Boy, mas que eu acabei também por, quando a carreira do Santos começa a arrebentar em Portugal, e na minha opinião, a carreira do Santos começa a arrebentar cá no nosso país, a partir do universo alternativo. Foi a partir daí em que o Santos faz de babyface, e eu acho que aí se descobriu, sinceramente, um novo Santos. Ele neste momento está como heel na WXW, mas WXW, tenham em conta isto, o Santos é um excelente babyface e realmente nesse ano o Santos começa a ter uma evolução do caraças e, portanto, não no WP naturalmente, mas na APW, a partir do universo alternativo, eu vi grandes combates do Santos, enormes combates do Santos. No entanto, foi só a partir daí, portanto, não o posso colocar também, tenho também que o colocar de fora por causa disso. Hoje em dia ele já está na WXW e, portanto, quando cá voltou num grande combate contra o Mira, ele já vinha muito mais trabalhado, muito mais limado, via-se isso perfeitamente e, portanto, tenho a certeza que se fosse ver 4 ou 5 combates do Santos à Alemanha, provavelmente o Santos estaria nesta lista, mas ele não está cá e, portanto, eu não vejo, não posso naturalmente colocá-lo na lista. O Baltazar é um bocadinho a mesma coisa. Eu gostei imenso, sempre que na altura o Mauro Chaves voltava ao WP, eu gostava imenso de o ver, sinceramente. Acho que ele entregava, acho que ele desenvolvia muito bem a sua personagem. Acho que era aquilo exatamente que as pessoas queriam ver e, portanto, acho que ele teve muito bem. Ao início, eu recordo-me perfeitamente, quando comecei a ver o WP, o Mauro foi dos lutadores que o mais me impressionou, dos lutadores que eu mais gostava, sinceramente, porque achava que realmente havia ali potencial para sair dali um grande lutador. Agora, a verdade é que depois o Mauro vai para a Inglaterra e, portanto, a partir daí eu deixei de o ver, tenho acompanhado mais do que a sua carreira, não é ao vivo e, portanto, é outro que não posso colocar neste top. Outros nomes, Marcos Vitória, teve ali uma grande run quando ganhou a Batalha da Vitória, a Batalha dos Mil, peço desculpa, quando depois na Batalha da Vitória tem o combate com o Salvador, mas a verdade é que depois acaba por fazer uma última season que já não é tão boa e, portanto, também foi alguém que tive que colocar de lado. O próprio Super Kid, eu também pensei nele, porque eu tenho gostado muito de algumas coisas que tenho visto do Nelson. No entanto, e quando falo aqui do Super Kid, tem sido muito mais neste último ano, sinceramente. Acho que o Nelson tem evoluído imenso. No entanto, é alguém que tem sempre, e muito bem, que é o que ele faz bem, tem sempre o comedy wrestling agarrado a ele. Eu acho que isso iria mudar se a pandemia não tivesse interrompido aqui os nossos shows, mas não sei, portanto, só vendo, não é? E portanto, até hoje o Nelson teve sempre realmente o comedy wrestling muito agarrado a ele e eu, sinceramente, pessoalmente, não sou um grande fã de comedy wrestling, nunca fui, mas volto a repetir, acho que o Super Kid tem entregue, tem evoluído realmente muito e eu tenho gostado imenso de alguns combates que o Super Kid tem feito. São daqueles que realmente me ficam e que eu punha se calhar até num top. Mas volto a repetir, quando penso nisto de uma forma overall, tem ali sempre muito comedy wrestling ou demasiado comedy wrestling agarrado para mim, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do grandíssimo combate do Deathmatch, por exemplo, com o Rossi, que foram 2 prós em cima do ringue e, portanto, só esse combate, na minha opinião, estaria também facilmente num top 10 dos 10 melhores combates da era moderna, entre aspas, do wrestling nacional. O Super Kid esteve nele, mas volto a repetir, aquele não é o Super Kid habitual. O Super Kid habitual tem sempre, apesar de se ter mudado realmente um bocadinho, eu diria no último ano, mas ainda associamos muito o comedy wrestling ao Super Kid. Um dia que isso desapareça, eu acho que vou começar a conseguir avaliar ou a conseguir gostar na plenitude da personagem Super Kid
Nelson Pereira. Ainda o Mira era alguém também que eu não poderia ter esquecido. Eu vi combates incríveis do Mira, muito mais na APW, tenho que dizer. No WP havia sempre ali alguma coisa que não me agradava, porque o Mira é um ótimo babyface, é daqueles lutadores que tu olhas e te apetece apoiar. No entanto, acho que também tinha muito a ver com a forma do booking, tal como o Ramon, tal como o Corvo, tinham um bocadinho a ver com a forma como eram botados, e volto a repetir, não quer dizer que fosse certa ou errada, mas para alguém que é fã, acaba sempre por ser prejudicial. Pois o Mira vai para a PWI a partir dos renegados e de ser campeão e realmente de dar grandes combates a seguir a grandes combates. Eu cheguei a considerá-lo para esta lista, mas no entanto tem realmente esse rastro atrás de um booking que não foi o melhor e que não fez dele uma estrela. Pelo último ano, se calhar o Mira entrava, mas pelos anteriores não, e por isso também tive que o tirar. Eu espero não me estar a esquecer de ninguém, portanto eu pus aqui os nomes que me vieram à mente, espero não me estar a esquecer de ninguém. Se estiver, desde já minhas desculpas. Portanto, as minhas escolhas, os 5 lutadores que mais me impressionaram em shows ao vivo: Luís Salvador, Leo Rossi, Bemer, Pégaso e David Francisco. O Red Eagle fica ali também, muito perto, o Michael Stu também. E eu diria que são estes realmente os homens, os lutadores que mais me impressionaram ao vivo. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado por terem estado desse lado. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt, e desde já também o meu muito obrigado a todos os que põem likes diários e há pessoal que mete diariamente likes nos posts do Hoje Falo Eu. Man, se vocês soubessem o que isso ajuda, se calhar até ao Hoje Falo Eu existir. Se calhar se não fossem os vossos likes de vocês que colocam diariamente, se calhar hoje em dia o Hoje Falo Eu já não existia. E, portanto, o meu obrigado do fundo do coração é por vocês que o Hoje Falo Eu existe, naturalmente por todos os que seguem, mas muito por vocês que diariamente dão feedback e dizem: sim, fontes, nós estamos cá, vimos isto e gostamos. Ou pelo menos, porque às vezes põe-se like, não é preciso ter adorado, mas sim senhora, está aqui, nós vimos, continua. E isto, para um criador de conteúdo, acreditem, é importante, porque nem todos os dias são dias de enorme motivação. Portanto, isto está há 3 anos já, é naturalmente que há dias melhores, dias piores, dias em que apetece mais, dias em que apetece menos. E são realmente estas pessoas que colocam likes diários e que tu sabes, man, eles estão sempre lá, que realmente fazem continuar. Muito obrigado por isso. Queria agradecer especialmente a essas pessoas, porque elas sabem quem são. Eu não preciso sequer de dizer o nome deles. São uns 7 ou 8 que diariamente estão sempre ali, man. E se vocês estão a ver este vídeo, o meu obrigado do fundo do coração. Hein? Obrigado. Vejam, volto a repetir, não percam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt. E eu volto então para a semana. Espero que tenham gostado. Até para a semana.